Olá, meus queridos, vamos aqui resolver a questão 28, que diz assim, ó. Encontre a distância média de um ponto em uma bola de raio a seu centro. Perdão. Então, bora lá. Para a gente encontrar isso, a gente vai utilizar o que a gente chama de valor médio de uma função, tá? E é calculado pela seguinte formulazinha, ó. Vou colocar lá aqui, ó. É calculado o valor médio, certo? É igual a 1 sobre o volume da região de integração, que multiplica a integral tripla da região D, né? Da função f de x, y, z, dv. Beleza? Onde V, certo? É o volume da região de integração, tá? Então, esse Vzinho aqui, ó, é o volume da região de integração. Então, bora lá. A gente tem aqui uma esfera, então a gente sabe que o volume da esfera, é dado pelo quê? O volume da esfera é igual a 4πr ao cubo sobre 3, beleza? Onde R é o raio. Aí, sabendo disso, agora a gente vai tentar encontrar os intervalos de integração, tá? Intervalos. Pronto. O nosso ρ, que condiz com o raio, certo? O raio da nossa esfera, a questão já nos fala. O raio dessa bola é A. Então, quer dizer que o nosso raio está variando de 0 até A. Então, observe, começa da origem, tá certo? E vai até, no máximo, A, tá bom? O nosso θ é o ângulo formado no plano XY. Então, observe aqui, ó, que o ângulo formado no plano XY... Opa, peguei foi uma borracha. O ângulo formado no plano XY é um ângulo de uma volta completa. Então, observe que eu saio do zero, no sentido anti-horário, né? Eu saio do zero e vou até quanto? Vou até 2π, que seria 360 graus. Aí, agora, temos o nosso φ. O nosso φ é o ângulo com relação ao eixo Z. Então, observe que eu saio do eixo Z no zero e vou até aqui embaixo. Esse ângulo aqui é um ângulo de meia volta, ou seja, é o ângulo π. Então, o nosso φ está variando de 0 até π. Beleza. Então, nesse caso do volume dessa esfera, a gente tem o seguinte, que o nosso raio não é o R, é o A. Observe, tá bom? Então, o nosso volume dessa esfera específica é 4πA ao cubo sobre 3. Beleza. Aí agora a gente vai pegar a nossa formulazinha que eu coloquei ali em cima e vamos agora resolver, tá certo? Ah, outra coisa também. A gente precisa, para nessa fórmula aqui, ó, de uma função, certo? Só que a função que a gente quer é a distância até a origem. E como é que a gente calcula a distância, ó? A distância dessa função vai ser o seguinte, ó. A função não é x, y e z, né? Em função de x, y e z. Então, a distância, ela vai ser dada pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E a gente sabe que em coordenadas esféricas, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a ρ ao quadrado. Então, isso aqui vai ser a raiz de ρ ao quadrado. Cancelando o índice com o expoente, né, o índice da raiz com o expoente, eu vou ter que a nossa função f de x, y, z é igual a ρ, tá bom? Então, agora, sabendo disso, vamos substituir. Então, a nossa fórmula era o seguinte, ó, m é igual a 1 sobre o volume, que multiplica a integral tripla da região D, da função f de x, y, z, dv. Só que aí, a gente sabe que o volume é quanto? O nosso volume é 4π ao cubo sobre 3. Tá? Lembrando que isso aqui é uma divisão de fração. Que multiplica a integral, ó. A primeira vai ser de fora, né, com relação ao φ. O nosso φ, ele está variando de 0 até o π. Nossa integral do meio, certo? Eu vou colocar com relação a θ. Então, vai ficar variando de 0 até 2π. E a nossa integral, nossa primeira integral de dentro para fora, é com relação ao ρ, que está variando de 0 até A. E a nossa função aqui, ó, era quem? É o ρ, tá certo? Aí, ó, vezes o ρ ao quadrado seno de φ. Aí, agora, d ρ, d θ, d φ.
Beleza? Então, a primeira integral de dentro é com relação a ρ, a segunda integral de dentro para fora é com relação a θ, e a última integral, que é a mais de fora, é com relação ao φ. Aí, agora, vamos só responder, beleza? Como a primeira é com relação a ρ, então, vamos primeiro multiplicar, tá? Ó, esse 1 sobre 4π ao cubo sobre 3, a gente pode resolver, tá certo? Pelo menos reorganizar, né? Então, quer dizer que aqui é uma divisão de fração. Então, eu repito a primeira fração, que é 1, e inverto a segunda fração, que vai ficar aqui, ó, 3 sobre 4π a ao cubo. Ou seja, esse resultado aqui vai ser quanto? Vai ser 3 sobre 4π a ao cubo. Π vezes a ao cubo, né? 4π vezes a ao cubo. Então, aqui, em vez de colocar essa expressão aqui mais feia, a gente vai colocar 3 sobre 4, que multiplica π, que multiplica a ao cubo. Aí, ó, vezes a integral de 0 até π, vezes, quer dizer, da integral de 0 até 2π, da integral de 0 até a ρ, vezes ρ ao quadrado, vai ser ρ ao cubo. Aí, o seno, vezes seno de φ, de ρ, de θ, de φ. Beleza. Aí, agora, a gente vai integrar com relação a ρ, certo? Que é a primeira integral. Então, bora repetir aqui o 3 sobre 4π a ao cubo, da integral de 0 até π, da integral de 0 até 2π. Vamos colocar esse seno de φ para fora, porque ele não tem o ρ, né? E aqui dentro vai ficar só quem? Só vai ficar a integral de 0 até a de ρ ao cubo, de ρ, de θ, de φ. Pronto. A integral de uma potência, a gente faz o quê? A integral... Vou fazer aqui num cantinho, tá? A integral de ρ ao cubo, de ρ, a gente vai fazer o quê? Vai somar 1 ao expoente, repetir o expoente embaixo e somar 1 também. Então, a gente vai ter que essa integral vai ser igual a ρ a quarta sobre 4, beleza? Então, vamos substituir lá, para a gente colocar os limites de integração. E agora, vai ficar o seguinte, ó. Eu vou ter aqui 3 sobre 4π a ao cubo da integral, que multiplicar a integral de 0 até π, da integral de 0 até 2π, do seno de φ, aí, ó, vezes ρ à quarta sobre 4, que é o resultado da integração, só que os limites de integração variando de 0 até a. Agora, de θ, de φ. Não vou repetir mais o de ρ, porque eu já respondi. Agora, vamos substituir esse limites de integração, repetindo tudo de novo. O mais chato é repetir tudo isso, mas tem que repetir, tá bom? Então, de 0 até 2π, aí do seno de φ. Aí, agora, vamos abrir aqui um colchete, o limite superior menos o inferior. Então, vai ficar aqui, ó, a quarta sobre 4 menos 0 à quarta sobre 4. Essa segunda parcela cai fora, né? Vai zerar. Lembrando do de θ, de φ. Então, agora, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem 3 sobre 4π a ao cubo, que multiplicar a integral de 0 até π, que multiplicar a integral de 0, ou quer dizer, da integral de 0 até 2π do seno de φ, vezes a quarta sobre 4, aí de θ, de φ. Vamos integrar agora com relação a θ. Como não há nenhum valorzinho aqui, nenhuma expressãozinha que tenha θ, então tudo isso vai sair para fora da integral do θ, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. 3, esse a quarta sobre 4, eu já posso multiplicar e colocar aqui fora de todas as integrais, porque ele é uma constante. Então, eu vou ficar aqui, ó, com 3 sobre 4, vezes π, vezes a terceira, vezes, aí, ó, a quarta sobre 4. Tô fazendo passo a passo pra gente não confundir, tá? Aí, de 0 até π, aí, ó, do seno de φ, o seno de φ vai sair só fora da primeira integral, tá certo? Da integral que tem o θ.
Ela não pode sair fora de todas, porque ela ainda tem o φ, tá bom? Então, nós temos que integrar. Ela não é uma constante, tipo, ela ainda tá em função de alguém, tá em função do φ. Então, vai ficar assim, ó. Aí, dá integral de 0, multiplicar a integral de 0 até 2π, dθ, dφ. Pronto, a integral de dθ, como não tem, digamos, meio que não tem nada aqui, então vai ser o próprio θ. Lembra que a integral de x, a integral de dx é igual a x. A mesma coisa aqui no θ, beleza? Então, vamos substituir. Vamos logo fazer essa multiplicação aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó, 3a², certo? Que multiplica 4 vezes 4 dá 16. Então, vai ficar 16π a terceira. A gente divide já isso aqui, tá bom? Aí, ó, vezes a integral de 0 até π. Aí, ó, o seno de φ, tá certo? E agora, vezes o θ de φ. E com os limites de integração variando de 0 até 2π. Agora, vamos substituir, beleza? Lembrando aqui, ó, que a gente pode fazer o quê? Se eu tenho uma divisão de potências que tem a mesma base, então eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, quer dizer que a divisão de a² por a terceira vai ser só a, tá certo? Então, aqui a gente pode simplificar. Então, em vez de ficar essa expressão ali, vai ficar assim, ó, 3a sobre 16π, tá? Porque eu dividi esses dois aqui, beleza? Então, bora aqui, né? Bora aqui, meu povo. Aí, agora, a gente vai substituir, né? Então, eu vou repetir aqui, ó, de 0 até π, tá certo? Do seno de φ, vezes, aí, ó, limite de integração superior menos inferior. Então, vai ficar 2π menos 0. Essa parcela do 0 não vai influenciar. Vamos repetir o dφ. E agora, a gente vai ter o seguinte, ó. Esse 2π pode sair para fora. Então, vai ficar assim, ó. 3a sobre 16π, que multiplica 2π, que multiplica a integral de 0 até π do seno de φ dφ. Beleza? Esse 2 pode cancelar com esse 16 aqui. Ou seja, a gente pode simplificar por 2. Então, vai ficar assim, ó. 3a sobre... Aí, aqui vai ficar 8π. Beleza? E agora, a gente tem o seguinte. A gente tem que resolver aqui, ó. A integral do seno de φ. A integral do seno é menos o cosseno. Então, a gente vai ter vezes, né? Menos o cosseno de φ, com os limites de integração variando de 0 até π. Agora, vamos substituir isso daqui, tá certo? Bora substituir, né? Ah, lembrando que esse π pode cancelar com esse, por isso tá achando estranho, tá bom? Então, esse 2π ali cancela esse π aqui, tá bom? Tava achando estranho isso. Então, ó, só recapitulando, eu tenho 3a vezes 2π, 3a sobre 16π, né? Vezes 2π. Aí, ou seja, esse 16 eu posso simplificar com esse 2, então vai ficar 8. E π dividido para π vai dar 1, então por isso que esse π cai fora, beleza? Então, agora sim, agora a gente tem 3a sobre 8, aí vamos abrir um colchete aqui, né? Aí, menos o cosseno do limite superior, que é π, menos a própria integral, menos o cosseno de 0. Aí, a gente vai ter o seguinte, ó, 3a sobre 8. Aí, aqui, ó, o cosseno de π, ou seja, o cosseno de 180 graus, é menos 1. Então, vai ficar esse menos 1 aqui, ó, e o menos do próprio cosseno. Aí, ó, menos o cosseno de 0 é 1. Então, a gente vai ficar com essa expressão. Aí, a gente vai ficar com o seguinte, ó, 3a sobre 8, menos com menos aqui, ó, vai dar mais, vai ficar mais 1, e menos com menos vai dar mais 1. Então, claramente, a gente vai ter 3a
sobre 8 vezes o 2. Só que aí eu posso simplificar com esse 8 aqui embaixo, beleza? Então, vai ficar 3A sobre 8 dividido para 2 dá 4. Então, a resposta dessa integral é 3A sobre 4. E chegamos ao fim. Então, a distância, que era o que estava pedindo, a distância é 3A sobre 4. E é isso. Bons estudos, um cheirinho queijo, até a próxima. Fui!